Museu de Arte do Rio apresenta Casa Carioca. O início, na verdade, do projeto era um início muito, digamos, às cegas, né? Falar de arquitetura, falar de casa. E depois ele se alterou totalmente. Não é muito sobre a forma das casas, o formato das casas. É muito mais sobre o lado de dentro das casas, né? E aí, inevitavelmente, o lado de dentro, primeiro a questão da moradia, direito à terra, ao terreno, né? Quem tem o terreno, de quem é esse terreno. E o Rio de Janeiro com toda a história irregular das ocupações em morros e encostas, né? A gente nunca direcionou a pesquisa para o assunto arquitetura, a gente já foi para o assunto habitação, porque você tem uma divisão ali, né? Nos teóricos de arquitetura, tem os que são mais especializados em habitação. E mais ainda em habitação popular, né? E que vai ganhando vários nomes, né? Habitação de interesse social é um nome usado dentro dos teóricos do urbanismo para tratar dessa casa do pobre, né? Tem uma coisa muito curiosa comigo, assim, eu sempre fiquei questionando, eu fui aluno de vários professores e professoras de História da Arte, né? E estudando no sentido mais tradicional, pré-história, barroco, renascimento. E nunca estudei pobre, né? Só estudei uma história muito vitoriosa, né? Então são as igrejas, os palácios, né? E a casa do pobre, a casa das pessoas, né? Ela nunca entrou muito nessa lógica. Hoje dou aula de História da Arte e isso é uma cobrança, não tem como você não falar, né? Não tratar dessas relações. E quando a gente começou a fazer grupos de estudo na curadoria, a gente começou a estudar esses autores, né, que tratam de habitação popular. E aí a gente foi chegando, primeira coisa foi essa história que a gente tem repetido, né, de que 85% das casas são autoconstruídas no Brasil. Então eu acho que é uma exposição que fala muito da ideia de autoconstrução, né. São saberes que não entram nos catálogos, nas lógicas, naquilo que se ensina, né, exatamente. Então a gente foi vendo que na pesquisa a habitação social tinha uma história que não era a história da arquitetura, não era a história dos estilos arquitetônicos. E aí a gente seguiu esse viés da habitação popular, né? E logo no início a gente convidou a Joyce Berti, que é arquiteta, urbanista. Ela chega por conta do assunto também, que é um assunto posicionado, né? O empoderamento negro e, no caso dela, o empoderamento da mulher negra. Quando eu recebi o convite do Marcelo, também um susto, né? Porque eu nunca tinha pensado nesse tipo de trabalho de curadoria, apesar de criar conteúdo para rede social, onde, de alguma forma, eu faço um trabalho de seleção do que eu vou levar para as pessoas que me acompanham ou não. O seminário foi bem bacana, porque eu acho que ele foi um divisor de águas no direcionamento que a gente queria dar, né? O seminário teve participações importantes de pessoas com muita experiência prática e acadêmica. A gente teve Raquel Ronick, teve Hermínia Maricato, teve Tainá de Paula, teve o Bitar, teve as meninas do Concreto Rosa, Arquitetas Invisíveis. Então, houve um direcionamento político sobre a questão do morar. E é nesse ponto que eu gostaria de ter chegado, né? E não sabia exatamente como, então o seminário abriu o caminho para isso. E aí a turma embarcou e viu que era por aí mesmo, porque era um anseio de todo mundo, que tinha ali uma opinião meio coletiva de que não dá para você abordar o morar sem um enfoque político das questões sociais que envolve o morar, de como o morar é privilégio, né? É privilégio de classe, também é privilégio de gênero. Então não tinha como você passar por esse histórico sem trazer isso. Agora, assim, eu trouxe uma visão crítica, né, com relação a algumas coisas que são sempre cultuadas ou são sempre reverenciadas,
de maneira justa, mas que falta assim uma criticidade quando se olha para aquilo, que é o caso do modernismo, por exemplo, né? O modernismo ele tinha um forte caráter patriarcal, falocêntrico, de demarcação desse pensamento machista, que é a estrutura da sociedade, é estrutural, né? Então a gente conseguiu chegar numa crítica que faz a mediação, né, sem desvalorizar, evidentemente, o componente histórico que esse período nos trouxe, mas também trazendo um olhar que problematizava. A questão de raça também foi algo que a gente foi trabalhando para fazer essa crítica, né? Eu estava sempre alertando para o fato de que morar é privilégio, a gente tem muita gente no Brasil que não acessa esse direito fundamental, né? A gente tem toda uma estrutura que dificulta muito o acesso das pessoas à moradia.